Capítulo 33 a 34. A expressão de Shirou estava cheia de emoções confusas enquanto ele olhava para Spartacus parado diante dele. O mundo é realmente imprevisível. Spartacus, que uma vez quase tirou a própria vida, agora está diante dele, como um escudo protetor. Cachorro louco! Gilgamesh zombou ao ver Spartacus, seu olhar cheio de desprezo. Você é o herói que se manifestou como um berserker? Iskandar sorriu alegremente. Você parece ser racional. Então você gostaria de servir a este rei? Spartacus, de pé diante de Shirou, ao encarar os servos, revelou um sorriso de amor com um significado ambíguo, seus olhos examinando Gilgamesh e os outros. Opressores, abusadores, eu nunca deixarei vocês tirarem a liberdade dos fracos. Mas quando seus olhos encontraram os de Artória, ele não pôde deixar de hesitar, sua expressão ficando mais animada. Meu aliado. A expressão de Artória permaneceu inalterada. Este gigante, que é obviamente um berserker, com uma mente perturbada, aparece de repente no campo de batalha, desafiando provocativamente todos os servos e então alegando ser um aliado. Isso é delírio de um louco ou um esquema do mestre nos bastidores? Artória não sabe, mas ela já está se preparando para recuar do campo de batalha. Se ela estivesse sozinha, Artória teria que lutar até a morte. Mas as pessoas atrás dela são aquelas que ela fez um juramento de cavaleira para proteger. Como rei, ela agiu de forma imprudente uma vez e enterrou Camelot. Ela aprendeu com seu erro e não pode se dar ao luxo de agir de forma imprudente novamente. Artória não dá atenção às divagações de Spartacus, mas outra pessoa dá. Mongrel. Quem lhe deu permissão para olhar para o semblante honrado deste rei com um olhar tão imundo? Gilgamesh é como um deus irado. Em um movimento rápido, ele libera vários Noble Phantasms em direção a Spartacus. Para o orgulhoso Gilgamesh, o olhar ambíguo de Spartacus pode ser visto como uma profanação, uma verdadeira mancha em seu orgulho. Bum, 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 bum. Com precisão mortal, o Noble Phantasm de Gilgamesh atravessa o corpo de Spartacus, espalhando sangue por todo lugar. O chão racha sob o impacto e explosões ecoam incessantemente. É isso, pensou Shirou, tentando aproveitar a oportunidade para fugir em meio ao caos. Mas Diarmuide, que estava mantendo um olhar atento sobre ele, segura lanças gêmeas e o encara intensamente. Shirou não ousou se mover de forma imprudente, e também não ousou deixar Spartacus, que estava servindo como seu escudo, muito longe. Apesar dos inúmeros ferimentos infligidos a ele, Spartacus não demonstrou sinais de dor em seu rosto. Em vez disso, sua expressão era de pura excitação, como se algo incrivelmente alegre tivesse ocorrido. Ele gritou: "Opressores, tiranos! Continuem me oprimindo, continuem me torturando. Com o meu corpo, eu pavimentarei o caminho para a liberdade." Enquanto Spartacus falava, seu corpo começou a se expandir e sua aura ficou cada vez mais poderosa. Tisk. A expressão de Gilgamesh se transforma em desgosto, e com um estalar de dedos, a espada que havia suprimido Spartacus se materializa mais uma vez, esmagando-o com a força de uma montanha. Você tem uma coleção impressionante de fantasmas nobres, não é? Iskandar olhou para Gilgamesh com interesse, seu sorriso se tornando alegre. Você continua ficando cada vez mais interessante para mim. Gilgamesh respondeu com um olhar frio, mas o sorriso de Iskandar permaneceu o mesmo. Isso não é bom. Spartacus está sendo suprimido. O coração de Shirou disparou em pânico. Parece que não há obstáculos me impedindo de lutar com você, disse Diarmuide gravemente, girando sua lança com uma expressão séria. Lancer, por que você tem que lutar comigo? Shirou aperta o manto preto em volta do corpo, sentindo o frio se aproximando. Como ousa alegar que eu, como servo, mancho a honra dos heróis? Shirou exclamou, sua raiva queimando. Ele era apenas um garoto de 6 anos. Seu Saint Graph, fundido com o de Emia, era uma prova irrefutável de sua identidade. De onde Lancer tirou a noção de que ele era um traidor? Manchar sua inocência dessa maneira era um ultraje. Seus nobres fantasmas ou suas habilidades
são suficientes para determinar isso, disse Diarmuid. Droga! Meu nobre fantasma, minhas habilidades, onde eu tenho? Poderia ser que... Shirou pausou abruptamente. Uma percepção crescente o atingiu. Seu Noble Phantasm e painel de habilidades foram todos herdados de Emiya, a única distinção sendo uma de suas habilidades associadas a mortais. A sabedoria dos mortais. Não somos os escolhidos, mas somos os mestres do nosso próprio destino. Louve aqueles que são bons para nós e destrua aqueles que são contra nós. Mas Skatak não disse que esses eram meramente registros de sabedoria humana? De onde então Diarmuid e os outros servos tiraram suas razões para ressentimento? Droga! Conforme Diarmuid se aproximava, o único foco de Shirou era a sobrevivência, e ele não tinha mais energia para considerar outros pensamentos. Os fracos estão sofrendo. Os fracos estão sendo oprimidos. Como posso ficar parado e assistir? O herói dos fracos, a espada dos fracos, o escudo dos fracos, o herói que abre o caminho para a liberdade para os oprimidos, Spartacus, irrompeu do poço profundo com uma explosão repentina de energia. Oh! Gilgamesh ficou surpreso. A espada era enorme, seu peso além da comparação com qualquer objeto terrestre, mas foi movida por Spartacus. Ele ficou ainda mais forte do que antes. Waver gritou agarrando a capa de Iskandar em alarme. Parecia que Iskandar tinha notado o olhar assustado de Waver. Não apenas seu ímpeto aumentou, mas os grandes feitos que ele realizou também foram impulsionados. É surpreendente que este conjurador seja inesperadamente um herói, disse Iskandar com apreço. Ele então olhou para Shirou, seus olhos se tornando um pouco apologéticos. Devo estender minhas desculpas, pois julguei mal a situação. Essa pessoa não é um traidor, mas um andarilho vagando pelos 4 cantos do mundo, cantando louvores aos heróis, embora sua bravura pareça um tanto carente. O aperto de Artória na espada sagrada relaxou um pouco, e Irisviel, que estava atrás, percebeu e perguntou: "Qual é o problema, Saber? Está tudo bem?" "Eu o entendi mal", Artória disse se desculpando, antes de acrescentar em um tom sério: "Irisviel, precisamos nos preparar para recuar. Está muito caótico aqui. Não posso protegê-la efetivamente nesta luta." "Entendo." Irisviel assentiu. Artória apertou ainda mais a espada sagrada, seu olhar examinando a área, alerta a qualquer sinal de perigo dos outros servos, enquanto ela se preparava para recuar. "Berserker, você precisa obstruir meu caminho para trazer glória ao meu senhor?" Diarmuid apontou sua lança para Spartacus. Opressor!" Spartacus respondeu com um sorriso ambíguo. Infelizmente, os dois não estavam na mesma sintonia. De repente, bum! A carruagem de Iskandar soltou um rugido estrondoso, dividindo o campo de batalha em 2. Seu poder era o suficiente para igualar a força combinada do ataque de Artória e de Diarmuid. Spartacus o encarou com um sorriso, mas Shirou teve que se esquivar rapidamente para evitá-lo. Como eu disse antes, a luta entre heróis é só minha. Não permitirei que ninguém interfira, nem mesmo você, o herói em carne e osso de Berserker. Iskandar disse com uma risada alegre. O campo de batalha agora estava dividido em 2, com Iskandar se concentrando em Spartacus e Diarmuid, mantendo um olho em Shirou. Droga! Shirou praguejou. Ele nunca havia se incomodado antes com a grandeza de Iskandar, mas agora, por causa disso, ele estava sendo forçado a encarar a morte. Há uma coisa pela qual devo me desculpar como cavaleiro. Diarmuid apontou sua lança para Shirou e disse: "Eu pensei que você fosse uma pessoa suja e traiçoeira, mas parece que agora não é o caso. Pelo meu julgamento precipitado, ofereço minhas sinceras desculpas como um cavaleiro e lutarei com todas as minhas forças como um herói sem nome." Diarmuid tomou posição e avançou em direção a Shirou. Spartacus rugiu, tentando intervir, mas foi derrubado pela carruagem de Iskandar. Gilgamesh riu arrogantemente, com uma luz alegre brilhando em seus olhos. Artória se concentrou em proteger a si mesma e a Irisviel dos servos ao redor e, possivelmente, do assassino escondido, enquanto recuava passo a passo. O herói fraco foi derrotado,
restando apenas aqueles conhecidos como heróis que eram, na verdade, bandidos. O mundo era vasto, mas deuses e budas recuaram, não deixando nada em que confiar. O conceito de sabedoria dos mortais é preciso. Os mortais não são predestinados à grandeza, mas têm o poder de moldar suas próprias vidas. Não há deuses, imperadores ou imortais em quem os mortais possam confiar para orientação ou proteção. Existe apenas a si mesmo. O medo aperta fortemente, fazendo o corpo tremer e a mente tremer conforme a morte se aproxima. Fuga e resistência parecem impossíveis, e o medo paralisa tanto a mente quanto o corpo. Mas, em meio a tudo isso, o cérebro continua ativo, ainda lutando para sobreviver. Mover, mover! Shirou gritou para si mesmo, tentando dar sugestões a si mesmo. Enquanto o peso da vida e da morte o abatia, Shirou cerrou os dentes. Com uma determinação recém-descoberta, ele falou um nome que fez até mesmo o poderoso rei dos cavaleiros, Artória, parar e o incomparável guerreiro Diarmuid ficar surpreso. Diarmuid, Shirou perguntou com um tom feroz, você ainda se lembra do seu senhor Fionn McCumhail? A vergonha e o choque que Diarmuid sentiu quando o nome de seu senhor foi revelado foi uma punição muito maior do que a mera exposição de seu verdadeiro nome. Como você sabe esse nome? Diarmuid interrompeu seu ataque, seu coração tremendo enquanto ele olhava para Shirou em descrença. Por quê? Porque eu sou uma testemunha. Shirou respondeu rapidamente, sua mente correndo em alta velocidade sob a pressão da vida e da morte. Mostrando a coragem de se libertar dos grilhões da opressão, ele continuou. Sua fuga com a princesa Graine, você levou embora a esposa do senhor que você serviu. Você sabe o destino dos cavaleiros Fianna. Você se lembra do destino que finalmente se abateu sobre eles por causa de suas ações? Memórias inevitáveis inundaram a mente de Diarmuid mais uma vez, enchendo seu coração com um sentimento de vergonha e autoculpa. Não diga mais nada. Diarmuid cobriu a cabeça com as mãos, encarando Shirou com olhos cheios de raiva. Por que não? Por que você não admite? Você está fugindo, ó grande cavaleiro. Não, você é digno de ser chamado de cavaleiro. Tirar a esposa de seu senhor, a quem você jurou morrer, fez com que a cisão entre os cavaleiros Fianna e o reino vizinho se tornasse irreconciliável, levando finalmente ao colapso dos cavaleiros. E você, no momento da morte, ainda teve a coragem de implorar por ajuda de seu antigo senhor. Diga-me, Diarmuid, você é digno de ser chamado de cavaleiro? Shirou o questionou implacavelmente e sem piedade, revelando as memórias mais indesejadas de Diarmuid. Com a respiração um pouco curta, como se estivesse enfrentando o ataque mais terrível do mundo, a testa de Diarmuid estava coberta de suor. Seus olhos tremiam e suas mãos tremiam. Não, e eu... Ainda me lembro do seu engano quando ganhou a confiança de Fionn. Assim como agora você fingiu ser corajoso e falou sobre dedicar glória ao seu senhor. Mas qual foi o resultado? Shirou atacou impiedosamente a linha de defesa psicológica de Diarmuid, passo a passo. Até Kenneth, que estava escondido por perto, fez um leve som de movimento. Ele também foi atacado mentalmente. Não, eu... Diarmuid gaguejou, sem saber como responder, sua mente cheia de culpa por seu antigo senhor, Fionn, e seus companheiros cavaleiros de armas. Se não fosse por suas ações, a ordem dos cavaleiros não teria se desfeito. Shirou observou Diarmuid, que havia abandonado sua postura ofensiva e agora estava preso em um estado de dúvida. Apesar de seu coração acelerado e adrenalina crescente, a mente de Shirou permaneceu clara, e ele ainda não havia desistido da luta. Ele sabia que se desistisse da luta, morreria nas mãos da lança de Diarmuid. Enquanto Shirou se preparava para continuar seu ataque mental, e uma rajada de vento, como uma espada, cortou em sua direção, cortando suas palavras. Ele olhou para cima para ver Artória, lentamente recuando, com uma expressão solene no rosto, sua mão levantada e sua afiada e invisível espada sagrada apontada para ele sem hesitação. Interferir em um duelo de cavaleiros vai contra meus princípios, Artória disse seriamente. Mas já chega. O insulto ao cavaleiro já chega.
Lancer e eu já lutamos antes. Ele é um verdadeiro cavaleiro. Não vou permitir que você o insulte mais. Shirou deu um sorriso amargo. Ele já teve sentimentos por ela, mas agora ela se tornou sua inimiga, pronta para tirar sua vida sem hesitação. Ela era afiada e implacável. Shirou deixou de lado sua imaturidade e questionou o rei cavaleiro. Você está dizendo que os cavaleiros só podem ser elogiados por sua justiça e integridade, mesmo que isso não seja verdade? Não é bem assim, mas você está insultando um cavaleiro. Artória olhou para Shirou. Estou afirmando fatos. As coisas que estou dizendo não são eventos verdadeiros que realmente aconteceram. Night King, você está elogiando cavaleiros enquanto nega a realidade criada por alguém chamado Diarmuid. Assim como você quer negar a destruição de Camelot. Shirou retrucou com uma voz firme. Camelot. Artória apertou ainda mais sua espada sagrada. Artória, sua falta de atenção às questões de Lancelot e Guinevere levou à queda dos cavaleiros da Távola Redonda e até mesmo à morte do cavaleiro Gawain. Sua falha em lidar com as lutas internas de Camelot e a traição de Mordred resultou na Batalha de Camlan e no colapso do seu reino. Shirou falou duramente, lançando acusações a Artória. Quando um marido falha em se comunicar com sua esposa, um pai com seu filho ou um rei com seus súditos, isso leva ao caos e à desordem. Diga-me, devo louvá-lo cegamente e ignorar seus erros, ou você usará sua espada sagrada para me forçar a cantar seus louvores, sua suposta grandeza e retidão? As palavras de Shirou cortaram fundo, revelando a dor no coração de Artória. Sua expressão determinada vacilou enquanto ela lutava para segurar sua espada sagrada invisível. O peso de seus erros passados e a responsabilidade pela queda de seu reino pareciam sobrecarregá-la, fazendo-a tropeçar por um momento. Shirou olhou para a vacilante Artória. Ele não queria machucá-la. Ele não queria expor suas feridas e esfregar sal nelas. Mas o que ele pode fazer? Esta é a única maneira de derrotar esses dois servos que sustentam o espírito do cavaleiro. Isso é sua única maneira de sobreviver. Se ele hesitasse em suas ações, o resultado seria a morte. Gilgamesh riu com vontade, seu rosto brilhando de prazer. Ele estava contente, verdadeiramente contente. A comédia da situação, a exibição grotesca, era tudo tão divertido. Um vira-lata deveria ter a feiura de um vira-lata. Por fim, o rei está satisfeito. Ele pode se retirar agora, certo? Shirou pensou. Esse cara não vai mais pará-lo, certo? Mas como ele deveria se retirar? Shirou sentiu um pouco da tensão diminuir enquanto pensava que tinha conseguido sobreviver. No entanto, ele não sabia que suas ações, movidas pela autopreservação, tinham irritado uma leoa. Você está certo. Não posso negar meus erros. Minha falha em abordar os problemas com Lancelot e Guinevere, minha falta de comunicação com os cavaleiros da Távola Redonda, a morte de Gawain, a rebelião de Mordred e a queda de Camelot, todos esses são meus erros. Eu falhei como rei, marido e cavaleiro. Assumo total responsabilidade por minhas ações e é por isso que respondi ao chamado do Santo Graal e vim a este mundo. Para expiar meus erros, para tornar o sonho de Camelot realidade. Artória olhou para Shirou com uma expressão resoluta. Mas você tem uma agenda oculta para reabrir minhas feridas. Você tem uma agenda oculta para esfregar sal em minhas feridas. Já que você também é um participante da Guerra do Santo Graal, e já que você fez isso comigo, eu não preciso me segurar. Em nome da minha espada, eu juro, eu vou derrotar você nesta guerra. De fato, Diarmuid se levantou, seus olhos ficando mais resolutos enquanto olhava para Shirou. Eu vim a este mundo para realizar um desejo imutável. Uma vez desonrei meu senhor, agora trarei glória a ele. Seus métodos de tentar infligir dor aos outros são baixos e desonrosos. Eu juro, essas duas lanças serão a última coisa que você verá. Shirou ficou surpreso e saiu sem palavras. Seu plano de explorar as vulnerabilidades dele saiu pela culatra. Uma pessoa que busca manipular os outros, atacando seus corações,
acaba se tornando vítima de seus próprios esquemas. É preciso dizer que é uma ironia bem-humorada. Naquele momento, os dois cavaleiros cujo passado sombrio foi trazido à tona por Shirou têm uma determinação feroz de matá-lo e uma raiva intensa em relação a ele. Ha 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 ha. Gilgamesh riu com grande alegria.